Setembro de 2020. Vocês acreditam que eu lembro que eu estava fazendo 40 anos atrás? Em 8 de dezembro de 1980, eu tinha 6 anos. Me lembro naquele dia quando o John Lennon morreu. Lá em casa todo mundo parou, né? Foi uma tristeza enorme. A gente era fã dos Beatles, meu irmão era super fã do John Lennon. Uma tristeza danada. E aí uma coincidência, né, daquelas coincidências, alguns anos depois, em 1994, no mesmo dia 8 de dezembro, Tom Jobim morreu aos 64 anos, os dois na mesma Nova York. A vida passa rápido, né, gente? A vida passa muito rápido. Passou rápido para o John Lennon porque tiraram a vida dele, passou rápido para o Tom Jobim porque ele viveu intensamente, lindamente, que vida maravilhosa, e morreu cedo, morreu muito cedo, aos 64 anos. Agora, será que a gente está fazendo bom uso do nosso tempo, desse tempinho que a gente tem aqui nessa vida? Eu vou ter a alegria enorme de reencontrar uma amiga que eu não vejo tem uns 2 anos pelo menos. A gente trabalhava junto, a gente se via pela televisão, né? A gente se via porque eu estava de um lado da telinha, ela estava do outro, a gente batia um papo. E aí rolava aquela nossa conexão, que a gente chamava ali. E conexão é o que eu venho buscando hoje aqui na internet cada vez mais, né? A gente com pandemia, dificuldade de encontrar as pessoas, aqui tem sido um lugar de encontro. Então eu queria convidar aqui, e bom, agradecendo a iniciativa da Boa Books, né? A livraria mundial que convidou, que propiciou esse nosso bate-papo aqui, agradecendo ao Boa Books. Se você não conhece, depois entra lá para conhecer, para quem mora fora do Brasil, a livraria boabooks.com é um site que vende livros para o mundo inteiro, inclusive o meu, o Cristo, né? E o da minha amiga que vocês vão ver agora, porque eu vou chamar ela Isabela Camargo, que já está lançando o segundo livro, se eu não estou errado, né, Isabela? Quando você me chamar aqui, eu vou te colocar ao vivo. Isabela, tá dizendo estou aqui, mas o Rodrigo é ruim de internet ainda. O Rodrigo só entende do YouTube por enquanto. Isabela, tem que chamar de novo? Você me manda um convitinho aí? Vamos ver então se eu acerto aqui, Isabela. Tem um aviãozinho, é no aviãozinho, não é no aviãozinho. Cadê você, Isabela? Deixa eu achar você aqui, peraí. Vou voltar aqui e vou achar. Aqui, ok. Ok, vamos lá. Depois de quanto tempo? Você tem ideia, Isabela? Eu acho que foi uns 2 anos ou 3 anos a última vez que a gente se viu, né? Aí, Isabela está entrando. Entrou. Pronto, nos encontramos. A gente se encontrava desse jeito já, né? Mas não com essa privacidade toda, nem para falar dos assuntos que nos interessam mais, né? Com essa liberdade nunca, não é, Rodrigo? Isabela, eu estava preocupado aqui, quer dizer, falando, né, com preocupação sobre como a gente usa o nosso tempo. Me lembrando que hoje John Lennon, né, ele já teria 80 anos, né, mas foi 40 anos atrás que ele foi assassinado no auge da carreira. Tinha acabado de lançar um disco lindíssimo, que tem músicas lindíssimas, como, por exemplo, a música que ele fez para o filho dele, Beautiful Boy. Tem uma música para Yoko, né, que chama-se Woman, que é uma ode à mulher, lindíssima também. John Lennon, Tom Jobim morreu também em 8 de dezembro, 26 anos atrás, também um dia muito triste para o Brasil, né? A gente perdeu o nosso maestro. A vida passa rápido, né, Isabela? A gente sabe disso. Nós já não somos mais menininhos começando na profissão, nós já vivemos muita coisa, vivemos e agora estamos contando, né? Eu acho que isso faz parte também. E você está contando já um pouco da sua experiência, do que você está vivendo e vendo no seu segundo livro, que é Dá Rodrigo, um Tempo. na verdade, assim, eu ainda nem cheguei perto do seu 10º livro, né? Porque esse aqui já é o 10º, não é? É o 10º, é o 10º. Pronto, não. É. O meu, o Dá um Tempo, é o primeiro. Ah, não é o segundo, Isabela? De onde que eu tirei Não, segundo? ele é o primeiro. O O tempo passou segundo, tão rápido que eu jurava que você já tinha feito um livro sobre burnout, mas você falou muito não, sobre o tema, mas não fez um livro, né? não. Mas o segundo virá, tá? No ano que vem. Ainda nem posso falar sobre isso. Ainda estou aqui saboreando, né, esse nascimento. É porque Olha, depois de demorou. escrever o primeiro, você vai escrever 10 também, eu te garanto. É só questão de você não ter começado antes. Que Não assim dava seja. tempo, né? Tudo no seu tempo, na hora certa. Mas é Acredito verdade que isso? Que não o dava quê? tempo antes?
que antes era mais difícil fazer as coisas? Quando você tinha um trabalho, muitas exigências, tentando acompanhar o tempo do mundo? Talvez não. Eu acredito que... Talvez não. Não. Na minha opinião, não. Tudo é uma escolha, sabe, Rodrigo? Você escolhe fazer as suas pesquisas, né, que são muito densas, intensas, profundas, para escrever o que você escreve. Ninguém escreve os livros que você escreve sem dedicar tempo. Ao dedicar tempo, você está escolhendo fazer isso. Ao escolher isso, você escolhe não fazer outras coisas, não é? Uhum, No meu caso, uhum. não. Entre 30 e 40 anos, muitos especialistas já explicam que é a fase em que o profissional que está buscando o seu espaço, né, com respeito, com credibilidade, ele trabalha bastante. Então, até então, a chave do vou escrever um livro, ela não tinha virado até 2017. Talvez o fato de você achar que eu já esteja no meu segundo é que eu comecei as pesquisas em 2017. E nós falamos sobre o livro tem uns 3 anos já. Nós conversamos sobre a questão do Sim, livro, né? sim, sim. Até é curioso você falar sobre isso, porque este livro não é sobre burnout, não é sobre a minha história, embora a editora tenha optado por me colocar na capa, mas é um livro sobre tempo de qualidade. E a gente Você está fala de na tempo... capa, Isabela, porque vai vender muito mais livro com você na capa. As pessoas te conhecem, confiam em você e sabem que você está falando coisa séria. É É, óbvio. Eu só não é, posso estar na capa de Cristo, porque imagina só, se tivesse escrito Cristo e Rodrigo aqui embaixo. Esse é um problema, né? então, olha, eu devo, inclusive, essa capa ao Mauro Palermo. Você conhece o Mauro, ser humano Grande fantástico. Mauro, grande amigo. Mauro é um querido, e toda a equipe de comunicação da Editora Globo, que eu já sei que está aqui, Camila, Mona Lisa, Bruna, enfim, Lucas, meu editor. Ninguém faz nada sozinho, né, Rodrigo? E você que já escreveu 10 livros sabe do que eu estou falando. Mas, Timaço, então, eu já fiz coisas muito bacanas com esse timaço aí. Estou com o é, time da Sextante, agora outro timaço também. Mariana está nos acompanhando aí em nome da Sextante. Não, adoro. sem apoio e sem muito bom apoio, a gente não faz um bom livro, né? Não faz, não faz. Adoro a Nana da Sextante. Se a Nana estiver por aqui também, um beijo, Nana. Rodrigo, então é o seguinte: tudo que você dedica tempo, você está dedicando o seu amor, é a sua atenção. Não tem como você fazer nada bem feito se você não dedicar tempo. Então, Uhum. até 2017, eu não tinha me despertado ainda para o livro. Eu estava muito ligada ainda à TV. Em 2017, eu comecei a pesquisar, fui buscar respostas para aquelas pessoas que afirmavam que o tempo estava passando mais rápido. E aí eu fui E conversar com tá passando astrônomos mais e falei, rápido? não, o tempo da natureza não. O tempo do nascer e pôr do sol, estações do ano, fases da lua, continua igual. O Nós que o é que Einstein estamos falou, passando mais né? rápido O o tempo. Einstein falou que se os irmãos viajassem, um na velocidade da luz, o outro não, um envelheceria mais rápido que o outro. Não é por aí. Rodrigo, você sabe que eu fugi de todas essas teorias, porque, para mim, para essas pessoas que hoje fazem parte de um grupo de muito estressados, muito ansiosos, muito depressivos, ou seja, que estão vivendo doenças do tempo, é o dia a dia. Então, eu preciso explicar que o tempo do bom dia e do boa noite não mudou. Mas o que nós estamos fazendo com essas 24 horas mudou. E é isso que faz com que algumas pessoas, como você estava falando no início da live, passem pela vida de uma maneira irresponsável ou não, nem vou usar esse termo, mas é só com a perda de alguém, com uma pausa violenta, que você se dá conta de como a vida é breve. A vida sempre foi breve, é breve, sempre será breve. A pandemia trouxe para nós só mais um lembrete. Olha, a qualquer instante tudo pode acontecer, mas isso sempre foi assim. Mas eu acho que você está falando também, se eu não estou errado, da qualidade do tempo, né? Não é só da Sim, gente viver mais ou menos, mas quanto que a gente vive bem esse tempo que a gente tem. exato, E como é que a exato. gente faz para viver melhor? O que a tua pesquisa mostra? Foram 4 anos, 150 entrevistas. O prefácio do Cortella, tem Karnal, Monjacó, enfim, pessoas inspiradoras, como você, que marcam esses novos tempos. O que as pesquisas sobre a evolução da comunicação e dos transportes mostraram é que não é de hoje que estamos como estamos. Então, você tem um personagem chamado Tito Márcio Plauto, 3 séculos antes de Cristo, Rodrigo. Sei que, né, para depois a gente falar sobre o seu livro. Uhum, uhum. Ele, por ser um dramaturgo, então teve esse registro.
foi traduzido inclusive por uma professora da Unicamp, que os deuses amaldiçoem aquele que inventou o relógio de sol, que fragmentou meu dia pedacinho a pedacinho. Então você tem pessoas reclamando da falta de tempo há muito tempo. Hoje é evidente que com toda a tecnologia que nós temos disponível, todas as opções, todos os acessos, tudo isso aumenta uma ilusão, que é que nós podemos fazer tudo o tempo inteiro, que nada nunca vai nos acontecer, porque está tudo muito fácil. A farmácia está na esquina da casa. Eu não sei como é que é em Paris, viu? Mas aí na França, aliás, mas aqui em São Paulo, a cada esquina tem uma farmácia. Sim, não, tem um salão de beleza, tem tudo a cada esquina, não. Às vezes tem 3 no mesmo quarteirão, né? Pronto. Então, fica muito mais fácil, Rodrigo, você buscar fora aquilo que você precisa, então, buscar, encontrar dentro. Mais fácil buscar fora do que encontrar dentro. Como você falou, então, como colocar mais vida no tempo? Não adianta a gente falar de longevidade. Como é que você vai querer viver, então, os próximos 40 anos? A sabedoria hoje do nosso Zeitgeist é colocar mais vida no nosso tempo. E não mais tempo na nossa vida. Ah, tá bom, mas na prática como é isso? A atualização de identidade. Opa, complicou. Vamos lá, explica aí. A atualização de identidade, tem que ir lá no Detran fazer um novo documento. Adorei. Por que será que a gente tem que renovar os documentos sempre? Será que Porque a gente só muda fora? Pronto, excelente. Será que a gente só muda fora ou a gente também muda dentro? E quando eu falo muda dentro, não estou só falando de emoções e ideias, porque as nossas ideias também mudam, né, Rodrigo? Ainda bem. Demais, todo dia. Então, esse é um bom passo para a gente viver um tempo de qualidade. Humildade, em reconhecer que sim, as ideias mudam, nossas opiniões mudam, pode mudar, mas eu também falo, Rodrigo, sobre nossas células. Nossas células mudam do bom dia ao boa noite. Então, a nossa saúde também vai mudar, você querendo ou não. Explica para mim só rapidinho, eu sei que você falou isso com muita precisão. Nossas células mudam do bom dia ao boa noite. Quer dizer que realmente elas estão sendo trocadas? Quantas vezes? Existe esse número? Não consigo te dizer. Não tenho essa informação. Mas é isso, está sendo trocado o tempo todo. A gente está mudando de célula, igual um camaleão. Rodrigo, o nosso corpo é uma usina silenciosa. O tempo inteiro. Nós estamos produzindo hormônios. Nós temos vários relógios, que aí isso chama cronobiologia, né? Porque você tem o horário da produção da melatonina, que é para você começar a dormir. Por isso que quem inverte o dia pela noite tem tantos problemas de saúde. Então você é uma usina silenciosa. E essa usina é formada por células. E essas células, elas sofrem um efeito do tempo, você querendo ou não. Então não significa que você ter bons hábitos, bons pensamentos, boas atitudes, nada vai te acontecer. Vai. Por isso que nós não podemos negligenciar os sinais que o nosso corpo traz. E quais são esses sinais? Vem com o tempo. Aí você começa mas a olha sentir só, um cansaço diferente. O jovem também passa por isso? Ou só a gente que já está chegando na meia-idade aqui? Não, olha só. Você teve filhos, né? Tem filhos. Tenho 3. As crianças, quando nascem, dormem muito mais do que adultos, certo? Pronto. Até já é uma porque depois mudança. eles tiram o sono da gente e a gente não dorme mais nada, né? Se prepara. Então, é o seguinte. A cada ciclo de vida, nosso corpo vai se adaptando ao que deve. Assim como, a partir dos 25, todas as nossas produções, por exemplo, de colágeno, que é uma coisa que, né, homens e mulheres produzem, vai diminuindo. A fertilidade vai diminuindo. Nós sabemos algumas coisas mais gerais que vão diminuindo. Então, não é só aos 40 anos que você vai ter quedas. Na verdade, a partir dos 35, você já vai sentindo certas mudanças. Só que elas não são só ruins. Eu não posso só olhar para o passar do tempo com o olhar da perda. Eu preciso olhar também pelo viés do ganho. A gente ganha muita coisa com o tempo. Mas eu preciso considerar que eu também perco. Meu metabolismo fica mais lento, não fica? Você, quando tinha 20 anos, Rodrigo, você tinha uma dinâmica de vida. Hoje é diferente? Hoje eu não posso nem mais dormir 1 da manhã. Se eu dormir a 1 da manhã, já estragou meu dia seguinte. Antigamente eu dormia às 3, 4, não tinha problema. É uma festa, Réveillon. Meu Réveillon eu adoro, que é meia-noite, que lindo ano, vamos dormir. Tô velho? Exato.
Então, isso não é um sinônimo de velhice, isso é um sinônimo de respeito com o seu corpo, Rodrigo. É tão simples, mas eu sei que a simplicidade é ofensiva. Muita coisa que eu falo, às vezes fala, será? Mas porque o simples às vezes ofende. Né? Mas, nossa, é tão simples assim e funciona tanto? Sim. Do que você fala, o que que mais incomoda, Isabela? Porque eu acho que é aí que normalmente está a questão, né? Do que eu falo, o que mais incomoda? É. Que para você continuar acelerando, você vai ter que desacelerar um pouquinho. Uhum. Em um mundo express que te exigem sempre muito mais velocidade, muito mais entrega, muito mais performance, você considerar uma pausa voluntária ou você considerar desacelerar um pouquinho, descansar, parece um crime, né? Você não se sente digno de descansar. Dormir parece que é uma coisa desnecessária e não é. Então, Mas nós quando somos treinados para isso, não somos, Isabela? Por isso. Lembra que eu te falei dos 30 a 40 anos, você vai e acha que nunca nada vai te acontecer. Mas acontece. Então, quando eu falo dar um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites, não é para você parar de fazer o que você faz. De jeito nenhum. Aliás, se você ama o que você faz, para continuar fazendo o que você ama, você vai ter que desacelerar um pouquinho para continuar acelerando. Então, eu acabo levando a sua reflexão na contramão do todo, que é acelera, vai, faz, mais com menos e tal. É claro que nós temos que, em alguns momentos, episódios, você vai lançar um livro, a gente vai trabalhar mais do que o nosso corpo aguentaria. Mas isso por curtos períodos. Quando você se coloca nesse limite, né, você estressa o seu corpo por longos períodos, isso tem um preço. E que será cobrado com a sua saúde. Então, para fechar, a atualização de identidade aproveitando então agora dezembro, né? Daqui uns dias o ano vira, e aí é bonito, né? Ano novo, vida nova. Como? Se você não parar e não revisar suas condições hoje. Uma das maiores ilusões, Rodrigo, é você querer viver uma agenda de hoje com as características do passado. Você vai viver Me dá um exemplo. Perdão? Me dá um exemplo. Como é que seria viver assim, com a agenda de Isabela, hoje e do passado? Eu, Isabela, querer fazer uma agenda da Isabela de 10 anos atrás, em que eu poderia acordar 4 da manhã e trabalhar até as 10 da noite sem nenhum prejuízo cognitivo. Entende? Sem nenhum cansaço. Nossa, eu não estou conseguindo raciocinar. Quem nunca? Não é? Depois de um certo tempo, estou vendo aqui o Sérgio, fui jogar vôlei com a mesma cabeça de 15 e me dei mal. É isso. É simples assim. É você hoje, Rodrigo, quantos anos eu tenho? Legal. Onde eu moro? Moro aqui. Quais são as condições, né, ecológicas de onde eu estou morando? O que eu preciso fazer para manter a minha vida satisfatória, com saúde e fazendo o que eu amo? Não é impossível. Mas para isso você vai precisar parar. Mas aí é contra o que todo mundo fala. Não, mas vamos lá, o que que é parar? Parar, dar uma paradinha a cada 2 horas, tirar 15 minutos? Acabar o trabalho mais cedo? O que que é parar? Depende. Depende das suas possibilidades. Eu sugiro muito uma micropausa. É uma pausa voluntária para você evitar uma pausa involuntária. Como hoje nós estamos consumindo nosso cérebro o tempo inteiro, né, com o smartphone, você está usando o seu cérebro, sua energia e o seu tempo. Consumindo a sua energia, será que com coisas que estão te nutrindo ou te inflamando? Então, quando surgir uma micropausa, olha só como é irônico isso. Tente fazer uma coisa só de cada vez. Reveja a crença do multitarefa, porque isso é uma ilusão. Eu explico no livro, inclusive com a ajuda de outros especialistas, que é impossível você querer fazer duas coisas cognitivas ao mesmo tempo. É certo isso. O que eu estudei e ouvi é que realmente nosso cérebro é incapaz de fazer duas tarefas. A gente acha que está fazendo duas, na verdade ele está fracionando as tarefas. Exato. Isso é um cansaço tremendo, né? Sim, então, isso com o tempo, se você não fizer a sua atualização de identidade, que inclui revisão de crenças, você se dá muito mal. Então, vamos lá. Eu estou aqui com essa entrevista com você. Se eu estiver 100% aqui contigo e tentar captar algum outro barulho que está acontecendo na minha casa, eu vou pegar frames seu e de lá.
frames que estão relacionados às emoções que eu tenho no meu repertório. Não significa que eu vou ouvir o que se é mais importante ou aqui não é a altura nem o que se fala, e sim o que se sente das palavras. Mas essa é uma grande ilusão. Algumas pessoas conseguem alternar a atenção. Nós, repórteres, temos que desenvolver muito essa habilidade. Então, a gente alterna, né, as nossas habilidades entre ouvir e escrever. Né? Quantas coletivas de imprensa tivemos que ir? Sim, a gente cria o hábito de sair de um assunto e passar para o outro e voltar para aquele assunto, mas não sem um custo. É cansativo isso, né? Não é à toa. Não sei se você já viu essa pesquisa aqui, acho que foi recentemente, que repórter de TV foi considerada a pior profissão do mundo. Você viu isso? Eu não vi, mas por causa do cansaço, né? É muito cansativo você ser repórter, televisão, rádio, seja o que for, porque um dia você está falando de um crime, outro dia é o presidente que falou alguma coisa, outro dia é a economia, a sua cabeça fica fracionada demais, né? E às vezes você muda de assunto no mesmo dia. Isso. Então, a exigência cognitiva, ela também vai tendo um custo ao longo do tempo. Então, quando você tem 20 anos, você dorme menos, produz igual. Só que quando você tem menos idade, você tem menos oportunidade e mais tempo. E com o tempo, as responsabilidades aumentam e o tempo diminui. E aí entra um treino que nós, jornalistas, temos que fazer para alternar a atenção, que é o do não. Se você não incluir o não no seu discurso, você vai acabar fazendo mais coisas no mesmo tempo, ou seja, nas mesmas 24 horas, vai sobrecarregar o seu corpo, a sua mente, e isso a médio e longo prazo traz problemas de saúde. Então, se você chegar aos 40 querendo fazer aquilo que você fazia com 20, vai ter um custo. Pode ser que você não sinta na hora, entende? Não estou falando de um episódio, de um trabalho extra, estou falando de um estilo de vida. Então, o seu estilo de vida precisa estar adequado às suas células de hoje, e não às células do Rodrigo de 15, 20 anos atrás. Então, é olhar para as suas células hoje com as condições que você tem. Então, isso inclui, basicamente, horas de sono, que você não pode mais abrir mão, do que você se alimenta. Mas não vale tomar remedinho para dormir, né? Aí não adianta. Então, Rodrigo, aí é uma outra live. Porque neste modelo de vida, muitos de nós, e eu vivi isso, eu tomei muito remédio para dormir e para acordar, ou seja, era indutor de sono e anfetamina, para dar conta do que eu aceitei. Então, muitos estão, como eu disse, buscando fora nas farmácias remédios, subterfúgios para dar conta do tranco. Minha vida melhorou demais, Isabela, no dia que eu falei que burrice você tomar remédio para dormir. Então, vai dormir 1 hora ou 2 horas mais cedo, fica vendo um filme lá qualquer que você não esteja muito afim de ver, você dorme. E dorme muito melhor. No remédio eu acordava mal no dia seguinte. O remédio fica ali, né? Fica te fazendo mal depois, né? Sim, é isso. É isso. Nós teríamos aqui milhares de caminhos para seguir, Rodrigo. Mas eu queria te perguntar um caminho. 3 segundos, só para fechar. Se você falar assim, Isa, eu tenho 3 segundos para você falar. O que você falaria? Última mensagem do mundo, sabe? Durma. Infelizmente, hoje é muito raro você encontrar alguém que tenha consciência das consequências da falta do sono. Então, por quê? Porque mais jovem nós vamos não sentindo as consequências de uma noite mal dormida, você vai continuar com esse comportamento, só que depois, quando você está com um monte de responsabilidade e menos tempo, isso vai ter outra consequência. Tá, agora me diz uma coisa, como é que você dorme se você teve 7 reuniões ao longo do dia, pelo Skype, pelo Zoom, pelo vídeo, você emendou uma na outra? Você não almoçou direito, você almoçou correndo. Você atendeu todos os chamados de WhatsApp que chegaram para você e você cortou o seu raciocínio todas essas vezes que o telefone ou vibrou na mesa ou tocou. E você já está muito acelerado na hora que você vai dormir, você está muito acelerado ainda, seu cérebro continua nesse modo troca de assunto, né? Ele fica buscando novidade, aí você vai lá na rede social para ver mais algumas coisas, aí você vai e entra na internet, você faz um monte de coisas, você não dorme. A minha pergunta para você lá atrás ia ser, primeiro eu ia afirmar, né, o teu livro é muito pertinente hoje e muito mais do que 10 anos atrás, porque as coisas estão muito mais complexas com a quantidade de interrupção que o nosso pensamento sofre, às vezes, mais de uma vez por minuto. Tem aquela pessoa que te escreve no WhatsApp, ela manda uma mensagem, aí você vira.
zzz. Como é que eu penso assim, né? Então, assim, eu vejo, primeiro, pessoas ausentes. O cara tá aqui jantando comigo e ele fica aqui, ele tá aqui, aí volta, fala comigo, aí ele não tá prestando atenção, né? Então, a nossa atenção é repartida em milhares de frações ao longo do dia. Como é que a gente junta esses pedacinhos? Não junta de novo, né? É o tempo fragmentado, por isso que muitas pessoas sentem que o tempo está passando mais rápido. Rodrigo, você imagina que antes, quando não existia internet, você entrava, aliás, eu me lembro muito bem dessa época, no Fantástico, domingo à noite. Era o momento que eu teria para saber onde o Rodrigo Alvarez estava. Uhum. Hoje, o Rodrigo Alvarez está a qualquer instante, em várias redes. Eu posso entrar no YouTube, posso entrar no Instagram. Percebe que o excesso de acessos também nos deixa com excesso de informação. Isso não significa compreensão e nem satisfação. Isso, na minha opinião, significa exaustão se você não desenvolver seus filtros, não desenvolver, né, não fizer a sua curadoria do que você realmente precisa consumir. Eu vou responder a sua pergunta com a anterior, micropausa. Entre uma reunião de Zoom, Google Meet, etc. e outra, o que eu sugiro e que tem dado muito resultado? Você gosta de tirar férias? Você sabe que eu não gosto de tirar férias? Meu Porque eu Deus! me viciei em trabalho. Eu tô com essa doença aí. Você precisa me dar um livro aí para eu ler, para me curar. Porque férias significa que eu não vou estudar, que eu não vou escrever. Eu gosto mais do fim de semana. Tô brincando. Eu gosto de férias, mas Tá, vou te falar que é difícil para mim. É difícil tirar férias. sim. Eu entendo você. Isso, inclusive, está aqui no capítulo Quanto custa a sua hora? Uhum. Benjamin Franklin falou, né? Tempo é dinheiro, lá no século XVII. E a gente acredita até hoje, né? E é verdade ou não é? A sabedoria hoje, Rodrigo, do nosso Zeitgeist é você compreender quando tempo é dinheiro. Então, nós, jornalistas, produtores de conteúdo, dá a impressão que se você não estiver produzindo, consumindo, lendo, absorvendo alguma informação, a gente está perdendo tempo. E não. Aí você junta essa crença com aquela de que dormir é perda de tempo, pronto. Aí acontece o que a gente sabe que acontece com muitas pessoas, como eu vivi a síndrome de burnout, que é o esgotamento, né, por tanto trabalho. Especialmente para quem ama o que faz, porque aí não vê problema em abrir mão de si, da família, do lazer, para trabalhar. E aí eu te perguntei das férias, Rodrigo, porque tem uma coisa muito simples, de novo, o simples às vezes ofende. Eu proponho 30 segundos de férias. 30 segundos de férias. Vamos começar por um período do dia. Então, entre uma reunião e outra, você vai dar condições para o seu cérebro fechar um assunto para começar outro. Mas vem cá, eu vou ter que discordar. Posso Vou mostrar? ter que discordar. Posso mostrar como é? Não, mostra, depois eu discordo. Se eu não concordar, então, tá. depois eu discordo. Então tá, coloca o pé no chão. Só coloca o pé no chão. Pronto. Isso. Agora, não precisa nem fechar o olho, tá? Porque eu sei que isso também pode ser um empecilho. Só respira pelo nariz. Solta pela boca. Inspira pelo nariz, levando o umbigo lá para frente. Mais uma vez, para lembrar como isso é bom. Inspira pelo nariz. Pronto. Estou hipnotizado. Pode voltar para o modo automático, que eu coloquei agora. Eu continuo hipnotizado. Pronto. O que eu propus para você foram alguns segundos de férias. Eu estou colocando esse nome apenas de uma forma bem simples, com uma brincadeira. Por quê? A gente tem a nossa respiração no modo automático o tempo inteiro. Assim como um câmbio de carro. Só que quando você quer ter mais autonomia do carro, você coloca o câmbio onde? No manual. A sua respiração, ela é o seu câmbio. Então, você colocando ela para o câmbio manual, você vai ter mais autonomia. Eu não estou falando sobre meditação nem mindfulness. Eu nem saberia explicar. Estou, de novo, falando aquilo que incomoda. É prestar atenção na respiração. Se você não tiver humildade em reconhecer que entre uma reunião e outra, 30 segundos, ou seja, 4, 5 inspirações profundas, não vai ser bom, é aí, Rodrigo, que você precisa pelo menos tentar. Aí você fala, mas isso não vai resolver. Ajuda. Muito. Então, Isso é 30 segundos
você está propondo como um mínimo, né? Se tudo bem, você jura que não dá tempo, faça pelo menos isso. Sim, eu estou Mas, falando isso porque se eu disser, ah não, pare e antes de dormir, como você falou, como conseguir desligar depois de um dia ligado no 220? Se eu disser para você assim, olha, então comece fazendo a higiene do sono 1 hora antes, não ligue a TV, vá para a cama sem o celular e preste atenção na respiração. Você já vai ver isso como um problema. Então, o que eu estou trazendo é, na prática, uma forma de fazer micropausas para dar condições para o seu cérebro processar as informações. Rodrigo, nosso cérebro precisa de 2 coisas para funcionar bem: oxigênio e glicose. Então, se você não respira bem, em algum momento, e não come bem, justamente por conta dessa correria, desse excesso de agenda, o seu cérebro não está funcionando nas condições adequadas. É por isso que muitas pessoas chegam ao final do dia e não lembram o que almoçaram. Porque foram tantas caixas, tantas mensagens fragmentadas, uma respiração tão indecente, e todos nós estamos assim, que o cérebro não deu conta. Então, quando eu Isabela, falo... mostra o seu livro. O pessoal que entrou agora tá sem saber. Nós estamos falando aqui da temática do tema do primeiro livro da Isabela, né? Dá um Tempo, que aborda essa questão justamente de como a gente lida com o nosso tempo na modernidade. E eu estou preocupado aqui porque eu vejo as nossas crianças viciadas em celular, né? Eu vejo cada vez mais o pensamento fragmentado e eu acho que você está trazendo uma proposta para a gente desfragmentar um pouco, né? Já que a comparação é com HD, né? A gente tem que desfragmentar o HD de tempos em tempos. Eu acho que esse teu exercício também propõe, né? Olha, tira o assunto que você tinha antes na cabeça, deixa um vazio aqui um pouco, que é um pouco... Sim. Você falou que não fala de meditação, ok, mas é um pouco o princípio da meditação, né? Esvaziar a mente. É um passo antes. A Monja Coen... Para você poder receber outras informações depois. Exato, exato. A Monja Coen fala isso. Quem diz que meditar é esvaziar a mente ou silenciar a mente, não é por aí. Né? A meditação simplesmente é domar os seus pensamentos, em que você vai ter controle. Vem uma informação, ok, depois eu penso nisso. Passou com uma nuvem no céu. Eu nem entro nessa vibe, Rodrigo. Eu estou um passo antes. De novo, eu sou aquela moça que vai falar para você desacelerar um pouquinho para acelerar. Prestar atenção na respiração é igual você querer contratar um personal trainer, mas não quer subir um lance de escada. É querer buscar a meditação e não considerar a hipótese de prestar atenção na sua respiração por alguns instantes durante o dia. Então, de novo, para quem está se sentindo estressado, exausto, confuso, agenda cheia, chega à noite e não consegue dormir, a sugestão que eu dou e que funcionou muito para mim é essa. Entre uma live e outra, entre uma reunião e outra, entre um e-mail e outro, entre um conteúdo e outro, põe o pé no chão e respira. Pode ser de olho aberto, de olho fechado, mas preste atenção na respiração. De novo, é você dar tchau para aquela ilusão de que você tem que estar fazendo tudo o tempo inteiro. Rodrigo, de tão simples que é, parece ineficaz, mas eu sugiro só você tentar. Ah, Isabela, então eu não preciso tirar férias? É só uma brincadeira, gente. É só uma poesia, porque a maior parte das pessoas gosta de tirar férias. E são instantes para você. Não vejo como uma coisa muito impossível, viu, Rodrigo? Quando você fala de parar para respirar, você também está dizendo para parar para prestar atenção em você, né? Você está atento a tantas coisas, recebendo tanto bombardeio de informação, para um pouquinho, né? Dedica esse tempo a você, é isso que você está dizendo, né? Exatamente. E aí, Rodrigo, eu vou entrar aqui rapidamente num tema para passar para o seu livro, que eu também estou super curiosa para saber, que a ciência já mostra que nós somos monotarefa. Monotarefa. Então, quando a gente entra nessa vibe de estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você, de novo, está alternando a sua atenção. E não é porque a sua respiração fica no modo automático que você não vai trazer ela para o manual. Então, se os pensamentos... Então, para fechar, como você perguntou do sono, para você desacelerar seus pensamentos, você vai ter que desacelerar sua respiração. Ou vai ter que se drogar. Ou vai ter que tomar remédio, ou vai ter que entrar na bebida alcoólica e outros subterfúgios. De novo, você vai buscar fora aquilo que você precisa encontrar dentro. Aí já seria uma outra pauta, não é? E isso, Rodrigo, são os nossos tempos. Instantâneos, express, mundo digital, mas o nosso cérebro ainda é analógico. Quando eu falo isso, eu repito que muitos... Quando você fala ainda, você tem razão, né? Porque pode ser que ele deixe de ser, né? Olha,
tem um capítulo, inclusive, aqui de ciência, que eu coloco assim no título: o que a ciência diz por enquanto. Por enquanto. Né? Por enquanto. O meu livro, eu tenho uma ficção, né, o Primeiro Imortal, que fala justamente disso, né? O livro chega a um futuro próximo nosso, em que a gente já não está mais com o nosso cérebro puro, né? A gente já está realmente conectado diretamente às máquinas. Tá aí, né? O Que é que o a nome do ciência capítulo. diz por enquanto. Tá? Essa é a parte 4 do livro Ciência, em que eu falo sobre cérebro, ciência e cérebro. Então, Rodrigo, onde eu quero só chegar com isso aqui, e eu já quero aí passar para o seu livro, também estou curiosíssima para saber algumas coisas, quando eu falo mundo digital, cérebro analógico, é que por mais que fora esteja na velocidade que está, nosso cérebro ainda funciona para aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia, igual o dos nossos ancestrais das cavernas. Então, é muita arrogância a gente achar que não precisamos descansar. Pronto, volto para a história do desacelerar um pouquinho. Então, para finalizar, a minha parte, pelo menos, para você continuar fazendo o que você ama, com satisfação, com saúde, você vai ter que parar um pouquinho. Entre uma tarefa e outra, vai no banheiro sem celular, almoce sem celular, esteja em uma atividade de cada vez. Depois me conta se isso não mudou alguma coisa. De novo, por ser muito simples, parece ineficiente. E aí, Rodrigo, isso é ciência. Quando eu te falo que respirar, prestar atenção na sua respiração, ajuda o seu cérebro a pensar melhor, é a mesma coisa que eu te falo assim, Rodrigo, ó, você quer dar um upgrade no seu cérebro? Respira. Que isso, Isabela, mas por que o teu livro fala disso? Por que as pessoas descobrem essas coisas, aprendem e depois não fazem? Tem alguma razão? A gente esquece o que é bom para nós? Por que a gente acaba voltando nesses outros vícios aí? Porque você já está habituado a algo que você sobreviveu. O seu cérebro lá atrás, reptiliano, de novo, aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia. É por isso que muitas pessoas voltam a comportamentos, por exemplo, uma mulher que se relaciona que vive um relacionamento abusivo, ela volta para o mesmo relacionamento abusivo, porque o cérebro já entendeu. Sobrevivemos a essa situação, boa ou ruim, sobrevivemos, vamos na mesma. Porque para você experimentar, por isso que dizem, depois de 20 dias você muda, você inclui um hábito e tudo mais, é porque você precisa de persistência. Por isso que eu coloco segundinhos por dia. Porque se eu já te falar de minutos... Tem que botar na frente do escritório, do armário, né? Dizer, olha, eu preciso fazer isso. A Isabela falou para eu fazer a mini pausa. Não é a menopausa ainda, é a mini pausa. Não tem nada a ver. Micropausa. Micropausa. Você sabe que quando eu estava entrevistando o Nelson Motta, lá no Rio, e ele, que absurdo, porque eu não quero parar. Eu falei assim, Nelson, até as músicas mais agitadas têm momentos de pausa, para você manter o ritmo. Pronto. O que é a música, né? A música é a alternância entre o som e o silêncio. Eu tenho aqui um capítulo só sobre música, a música como instrumento do tempo. É fantástico. É fantástico que todos me disseram, Gilberto Gil, Takai, Oswaldo Montenegro, o próprio Nelson Motta. Então, eu digo que quem acha que tudo que for é bobagem, não tem problema, tudo no seu tempo. Mas só considere, falamos de tempo o tempo inteiro, e hoje, nestes tempos que estamos vivendo, se você não parar para sentir, ouvir o que você está fazendo com o seu tempo, com a sua agenda, é simples assim. Se você fizer isso, com certeza você pode viver um tempo de qualidade. Diferente, Rodrigo, desse tempo. Era outro tempo, completamente diferente. Só uma coisinha, Isabela, antes da gente falar do Cristo, tem algumas pessoas perguntando, eu sei a resposta, então acho que já vou responder, tá? Onde é que encontram o seu livro? Por favor, mostre o seu livro de novo, por favor. Vamos lá. Dá um tempo aí, gente, ó, dá um tempo para olhar. E tá ao contrário, né? Tem que espelhar a imagem aí. Como é que dá faz um tempo, isso? Isabela Camargo, tá em todas as livrarias, né, no Brasil. Isso. E Agora... tem na Boa Books para quem mora fora do Brasil, que, né, é uma novidade que a Isabela, inclusive, foi quem nos convidou, né, Isabela, para esse bate-papo, foi a Boa Books, que é a livraria mundial que vende livros fora do Brasil, inclusive o da Isabela e o meu, entre muitos outros. Mas tem no Brasil, em qualquer lugar também, para quem está no Brasil.
Perfeito. Então, se eu moro, por exemplo, na Irlanda, quero comprar o meu livro, como é que eu faço? Entro no Instagram da Boa Books, no site da Boa Books? Até já, o pessoal da Boa Books colocou até o endereço do site. Mas é uma livraria normal, né, Isabela? O barato que eu estou experimentando já com o Cristo, mas já tem, por exemplo, o Aparecida tá lá, o Maria, tem outros livros meus. É que você deve ter percebido isso. As pessoas perguntam, Isabela, estou aqui no Canadá, como é que eu faço para comprar teu livro? Aqui no Todo dia. Japão. Antigamente era complicado, não tinha, demorava semanas, era caríssimo e tal. Então tem a Boa Books agora, que é uma livraria como se estivesse no Brasil, só que é uma livraria que ela imprime no mundo inteiro e por isso o livro chega rápido e tem um preço normal. Então agora os livros nossos estão sendo distribuídos pelo mundo inteiro. Especialmente para aqueles que gostam de livro físico, né? Livro físico que nós estamos falando. Você sabe, Isabela, eu acompanho bem, né, esse mercado aí, a questão do livro físico me interessa muito. O digital não colou ainda, o digital não seduziu as pessoas, ainda bem, viu? Porque, além de tudo, se nossos livros forem digital, a gente vai estar perdido, né? Começar a alternar do celular para a mensagem, a gente não vai ler mais livro. Mas no Brasil são 96% aproximadamente das pessoas que ainda leem livro de papel. E nos Estados Unidos, que a gente poderia dizer, os Estados Unidos estão mais avançados. Não, não é bem assim, não. 92% dos americanos leem papel, a gente ainda gosta. Isso. Do cheirinho do livro. Eu tenho um hábito que eu risco o livro todo, Gabriela. Vou te mostrar um livro que eu estou lendo aqui, ó. Ele vai todo riscado, porque eu não me contento em ler e depois não saber o que eu pensei. Olha aqui, ó, pra você ter uma ideia. Ó, olha aí. Sim, exato. Tá vendo? Então não dá para fazer isso no Kindle, não dá para fazer isso no digital, né? Eu acho que é isso. As pessoas querem dobrar a página, deixar do lado da cama, levar no... Totalmente. Eu sou dessas. Você sabe que meu marido, Thiago, chegou o seu livro, aliás, ontem a assistente mandou para mim, a primeira coisa que ele pegou é cheirar o livro. Né? Isso bom, né? É fantástico. Agora é interessante, você estava falando do meu livro. No meu livro eu falo de um tempo em que ainda não havia livro. O livro, é legal isso, sabia? O livro nasceu um pouco depois da época de Jesus. Naquela época eram pergaminhos. Né? Era um rolo, né? As pessoas, todo mundo já viu, né? Um rolinho de papel que ia se desenrolando com o livro. Né? Os primeiros livros cristãos foram escritos em pergaminhos. Os evangelhos, por exemplo. Mas logo depois apareceu o livro. Então já tem alguns livros cristãos muito antigos escritos na forma de livro também. E são essas as principais fontes para minha pesquisa para esse livro, né? Eu preciso entender os livros lá de trás, né? O que aquelas pessoas estavam pensando e entendendo para poder, primeiro, ter uma compreensão desse mosaico que são os inúmeros textos cristãos. São inúmeros, Isabela. A gente aprendeu que tem só o Novo Testamento e o Antigo Testamento, mas assim, hoje há uma biblioteca muito ampla que foi descoberta em Israel, uma biblioteca muito ampla descoberta no Egito, que vem sendo traduzidos esses livros, né, e pergaminhos, que nos revelam muitas coisas interessantes sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre o tempo de Jesus. Então, as pessoas às vezes me perguntam, mas Rodrigo, o que é que tem de diferente no seu livro, né, de tudo que já foi escrito? Porque a gente sabe, né, a pessoa mais biografada da história é Jesus. Mas é incrível como hoje a gente tem mais conhecimento sobre Jesus do que se tinha no século XIX, no século XX, no começo. As pessoas sabiam menos sobre Jesus do que a gente sabe hoje. E é simples. Por quê? A igreja cristã, né, quando não havia divisão entre católicos e protestantes ainda, quando não havia nenhuma dessas grandes divisões, a igreja começou a selecionar que livros deveriam ser lidos. Foi uma forma de censura, obviamente. Uma forma de dizer, mais do que censurar, dizer o que é a verdade. Porque certos livros, por mais interessantes que fossem, eles se chocavam com aquilo que começou a ser afirmado como a verdade cristã. Então eles começaram a ser queimados. Né? O próximo livro, inclusive, eu vou falar disso, das heresias. Né? As heresias levaram muita gente à fogueira, e muitos livros foram para a fogueira. E com isso, o conhecimento foi sendo reduzido para que a gente só soubesse o que está no Novo Testamento. São 27 livros. Mas há uma riqueza, Isabela, é tão bonito, sabe? Você não precisa ser cristão para achar bonito. A poesia que tem em todos os livros cristãos que foram escritos ao longo desses anos, livros não aceitos, não reconhecidos,
é lindíssima, né? E o que acontece? Você começa a conhecer muito mais sobre Jesus Cristo, sobre os apóstolos. Quando você lê, em vez de 27 livros que são importantíssimos, eu não estou dizendo que eles não são importantes, ao contrário, mas quando você descobre que o seu universo é de 100, 200, 300 livros, talvez, com uma riqueza enorme, escrito por cristãos também. Então, o trabalho desse livro aqui foi justamente recompor esse mosaico, entender o conhecimento que se tinha sobre Jesus antes que ele fosse selecionado, né? Antes que a gente tivesse sido proibido de ler os primeiros livros cristãos. Perfeito. Rodrigo, eu quero justamente falar com você, porque o livro não fala de religião, ele fala de fé. É a história da religião, mas não é um livro escrito por um religioso, né? O primeiro livro que eu escrevi sobre Jesus é a biografia de Jesus durante a vida dele. Esse aqui eu diria assim, é um outro momento, uma outra onda. É o seguinte, como foi a vida divina de Jesus? Né? É o livro sobre o divino, a relação dos cristãos e dos judeus que seguiam Jesus com Deus, né? Como eles entenderam a mensagem de Jesus como uma mensagem de Deus e como começaram a propagar isso para fora de Jerusalém. A gente acha que o cristianismo nasceu e que tinha alguns apóstolos que eles pregaram e que surgiu a igreja. É verdade? Mais ou menos, sabe, Isabela? A verdade é um pouco diferente. Cristo foi tão poderoso e tão influente o pensamento dele, que surgiram inúmeras seitas de seguidores de Jesus, e essas seitas, eu falo seita não é pejorativo não, tá? Seita vem de secção, vem de seção, de divisão. É um grupo. Surgiram várias seitas cristãs que não se comunicavam e que tinham diferenças sérias entre elas. Então começou logo depois da morte de Jesus uma disputa pela verdade. Quem é mais cristão? E sabe o que é interessante? Os apóstolos que seguiam Jesus de perto, que estavam com ele, não venceram essa batalha. A vitória foi de um fariseu, né, que era anteriormente um perseguidor de cristãos, que é Paulo de Tarso. A gente conhece ele como São Paulo, o apóstolo Paulo. Foi o cristianismo dele que chegou até nós, e que é um cristianismo diferente daquele que era pregado pelos outros apóstolos, os apóstolos originais de Jesus. Então no livro eu mostro como é que esses dois cristianismos surgiram, além de outros cristianismos que surgiram nessa época, e por que Paulo chegou até nós e não os outros. Rodrigo, é por isso que a palavra por enquanto ela é fundamental nas nossas pesquisas, no seu trabalho. Você se tornou um historiador. Desculpa. Eu conto histórias, né? Eu sempre fui... É um trovão? Nossa, tá caindo um pé d'água agora aqui em São Paulo. É por isso que a palavra por enquanto ela é tão importante. Olha quanta coisa você está trazendo pra gente. E o conhecimento ele não é definitivo, né? A gente não pode ter a pretensão de saber tudo hoje, porque amanhã a gente vai ter outras formas de conhecimento, outras formas de revelação, seja arqueológica, seja tecnológica, científica, né? Ou histórica, né? Então é interessante e importante a gente rever aquilo que é importante para nós, como você falou do tempo. Eu sei, porque a gente conversou ontem, que você também fala da questão do tempo, como ele pode ser diferente na questão do Kairos, né? E o Cronos, que é uma questão... O que você vai me mostrar aí? Já, pode terminar. Estou pegando, só vou deixar aqui no jeito. Não, porque está totalmente associado, né, a uma visão filosófica, né? A questão do Kairos e a questão em oposição ao Cronos. Sim. Como é que você lida com isso aí na sua pesquisa? Antes de eu fazer antes de eu te responder, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Você começa o livro a partir da dúvida sobre o abandono. Uhum. Sim. Começa o livro justamente quando Jesus está tipo, pai, você está me abandonando? Você me abandonou? É uma questão tão profunda, Isabela, que eu termino o livro Jesus com ela e começo o livro Cristo com ela. Sabe por que me chamou demais a atenção essa frase? Porque hoje, Rodrigo, quando você vai entender os excessos de trabalho, os excessos de tudo, que estão levando as pessoas a viverem como estão, em profundo sofrimento mental,
né? Aqui no Brasil são 19 milhões de pessoas com algum tipo de diagnóstico de transtorno de ansiedade, 12 milhões de depressão, 20 de burnout. Então, vamos falando de um fato, né? Não é mais uma especulação. O que está por trás de muitos excessos é a falta, e essa falta vem de algum abandono, em que a criança se sentiu abandonada pelos pais em alguma circunstância. Então, eu fui tão profundo nas primeiras páginas que eu consegui ler, eu falei, poxa, ele começa sobre a dúvida do abandono. E muitos acabam carregando, né, essa dúvida. E por medo, não vão buscar as origens. Mas me conta um pouquinho mais sobre isso, que eu fiquei encantada. Não, essa é a questão fundamental para o livro, assim como é uma questão fundamental para o cristianismo, né? Porque os evangelhos canônicos, aqueles que estão no Novo Testamento, relatam o que teria sido uma fala de Jesus. Jesus na cruz se sente abandonado e pergunta a Deus, a quem ele chama de Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, ele diz em aramaico, eu já estou falando aqui no hebraico, que é, né, Deus meu, por que me abandonou, por que você me abandonou? Isso é uma questão tão profunda que ela mereceria também livros inteiros, porque, primeira pergunta, se Jesus se sentia abandonado é porque ele não tinha certeza sobre o plano de salvação? Esse questionamento de Jesus revela então uma dúvida dele sobre a ressurreição? Ou revela um desconhecimento dele sobre a ressurreição? Ou revela, como vão dizer outros teóricos, que Jesus não estava pensando em ressurreição, porque, como vão dizer ainda outros críticos do cristianismo, porque não houve ressurreição. E aí vão surgir inúmeras teses sobre a ressurreição, né? Algumas para dizer que não houve, outras para dizer que os apóstolos e discípulos tiveram visões de Jesus, outras para dizer que foi uma ressurreição espiritual, o que teria total conexão com o espiritismo, e eu sei que você fala de espiritismo no seu livro também, que é uma temática importante, né? É muito atual também a temática do espiritismo. E aí eu volto, Isabela, porque nesse mesmo momento, né, eu começo o livro com isso, e lá no final eu vou voltar a esse momento da cruz, porque num dos livros que nos foram negados, que foi destruído depois de um certo tempo, o Apocalipse de Pedro, é uma versão do Apocalipse que chegou a ser aceita pelos cristãos, por muito tempo esteve lá como 28º, talvez, livro do Novo Testamento, ou 29º, tinha muito mais livros que depois foram cortados, Exato. mas numa certa revisão tiraram o Apocalipse de Pedro, que é um texto tão bonito, mas tão bonito, que tem uma cena, né, que eu até contei, né, eu estou com um canal no YouTube, o Antimatéria, que fiz uma série sobre Cristo, né? Então eu contei lá em detalhes essa cena. Pedro, na cruz, diante da cruz, conversa com Jesus, mas ele conversa com o Espírito de Jesus. E Jesus diz que aquele corpo que está ali foi o corpo que ele usou enquanto estava vivo, mas que agora ele está ali em cima como Espírito. Fantástico. Então é muito difícil, né, Isabela? Eu sei que as pessoas podem criticar isso, podem não entender o que eu vou dizer, podem, às vezes, radicalizar, porque há muito literalismo também, mas não é possível negar a possibilidade de uma ressurreição espiritual se a gente acreditar na existência de um espírito, né? Então, eu trago todas essas visões porque eu acho que a gente não precisa não ler para acreditar no que acredita, né? Tem pessoas que, mesmo quem não é cristão, ou quem é muito cristão fervoroso, não tem problema ler um texto diferente, desde que você saiba que ele não é aceito pela sua igreja, mas você vai se tornar mais culto e vai ter mais discernimento até para acreditar no que você acredita. E aí é interessante. Eu tenho um retorno de quem lê meu livro que é a melhor coisa que eu posso ouvir. Uau. A pessoa que não é religiosa fala, Rodrigo, me tornei mais ateu. Aí eu fiquei preocupado. Depois vem um religioso e fala, Rodrigo, eu estou muito mais próximo de Jesus agora depois de ler o seu livro. Cumpri minha missão. Era como quando eu morava em Jerusalém, que vinha o palestino me criticar e vinha o judeu me criticar. Cumpri minha missão.
Porque no livro aqui eu não estou querendo afirmar de novo, né? Não é uma afirmação de fé, nem é um questionamento da fé. É um livro de história. E na história da religião, você sabe que tempestades como essa que você tem diante de você agora aí, são o prenúncio de mudança. Algo vai mudar. Sempre. É isso, Isabela? Sempre. E tudo sempre está mudando. Rodrigo, como o nosso tempo aqui já está acabando, eu estou bem de olho, antes que o Instagram derrube, eu não sei se vai derrubar em 1 hora, um pouco mais do que isso, imagino quando um sujeito chegou e falou assim, então, a Terra não é o centro do universo. Oi? Você imagina quanta resistência esse pensamento não teve? Eu estou querendo só trazer isso porque, como você diz, as suas pesquisas podem levar à admiração, à aversão, mas eu só quero trazer aqui para quem está conosco e para quem vai assistindo essa live depois. Apenas se interesse, apenas se informe. Humildade e flexibilidade de novo, porque aquilo que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. E aí, Rodrigo, eu vou te explicar rapidamente o que é Cronos e Kairos, tá? Pode? Vamos. Cronos, tempo dos homens, tá? Aqui temos um gato entrando, não faz parte do contexto. E aqui temos Kairos, tempo de Deus. Cronos é para conviver. Kairos é para sentir. Combinamos essa live 2 horas, Cronos. O que cada um vai perceber e sentir dessa live, Kairos. Então, o tempo dos homens, ele é preciso. Você marca. Ele tem precisão. E o tempo de Deus, o tempo da emoção, ele não cabe em espaços pré-definidos. Cada um vai sentir o que tem dentro de si, a partir do seu repertório. A gente volta ao começo, né? A gente estava falando aqui do tempo de vida, a vida como pode ser curta. John Lennon, que faria 80 anos agora, que morreu 40 anos atrás. Tom Jobim, que morreu tão cedo. Vidas que nos pareceram muito curtas, né? Agora, isso tem a ver com como a gente vive essa vida curta, né? Ela pode se tornar muito longa. E não tem a ver com os anos de vida, né? Exatamente. É mais vida no tempo e não mais tempo na vida. Então, se você só ficar preocupado com o que você coloca na agenda, o que você produz, você está ocupando, ou seja, não é que você está distraído não fazendo nada, não, você está colocando sua atenção para isso. Aí você perde o tempo da gratuidade, o tempo do sentir. Inclusive, Rodrigo, o seu livro traz figuras. Gente, é uma obra de arte, tá? O seu livro é uma obra de arte. Você sabe que isso foi interessante, né? Isso foi uma visão dos editores, né? Da Sextante, de fazer do livro que ele fosse também um livro que trouxesse a história da arte também, a arte cristã, sobre Jesus, né? Sobre o cristianismo. E o que eu acho mais legal disso tudo como eu te falei, eu não trago apenas a versão canonizada, a versão dos evangelhos, né? Eu trago versões conflitantes e coloco todas elas aqui. Então, muitas vezes a imagem discorda do que eu estou escrevendo e eu acho isso ótimo. Eu não quero que a imagem concorde com o meu texto, eu quero que o leitor sinta, né, o choque de uma imagem que afirma algo diferente daquilo que um texto que ele nunca leu está trazendo para ele. Então tem esse contraponto que é como na música, a gente falou de música hoje, né? Na música o contraponto é muito importante, né? Um instrumento fazendo uma melodia, o outro instrumento fazendo outro, quando a gente coloca junto, é que tem a beleza, a dialética, né, também. Perfeito. Acredito que no tempo de Cristo e nos nossos tempos, Kairos e Cronos precisam voltar. Eu quero dizer o seguinte, lá, tempo de Cristo, aqueles que estavam distraídos não prestaram atenção no que você está trazendo aqui, certo? Hoje é a mesma coisa. Eu mencionei a arte do seu livro porque na arte muitos pintores descreveram Kairos, filho de Cronos, mitologia toda explica, um jovem muito veloz e só agarrava Kairos, que tinha um tufinho de cabelo aqui, aqueles que estavam muito atentos, porque a oportunidade, ou seja, Kairos, o tempo da emoção, o da oportunidade, passa muito rápido. Então você precisa estar muito atento para ouvir
aquilo que você precisa ouvir, ver o que você precisa ver e absorver aquilo que você está preparado. Senão, você passa batido. Deixa eu te perguntar antes da gente se encerrar então, Isabela, para você, melhor viver, como diz aquela música, dizia aquela música, o rock dos anos 80, melhor viver 10 anos a 1000 ou é melhor viver 1000 anos a 10 por hora? Nenhum nem outro. Caminho do meio. Você acha o seu tempo. Você não precisa ir na velocidade que ninguém crava para você. O mundo pode estar indo a 220 km por hora, mas você precisa achar o seu ritmo. Maravilha. Isabela, como você disse, o tempo aqui, a gente não tem liberdade total, né? Uma hora o tempo acaba também para nós aqui, mas é bom que a gente assim fica no intervalo de uma hora, que é um intervalo bem razoável, né? Gostinho de quero mais. Eu só queria lembrar, então, meu agradecimento aqui à Sextante, editora do livro Cristo, do meu livro, a Globo Livros, editora do seu livro, que quem não viu vai ver agora, dá um tempo. Os 2 livros estão na Boa Books, a quem a gente agradece também, que foi quem criou essa oportunidade para nós aqui, quem nos deu essa ideia, porque não nos faltaria vontade nem ideia, mas veio a ideia, a gente aceitou a ideia. Então, obrigado ao Boa Books. Para quem não sabe, é uma livraria mundial que vende livros em português do Brasil para quem mora fora do Brasil. O pessoal da Boa Books estava por aí, se puder escrever de novo, é boabooks.com. Valeu, Boa Books, valeu, Sextante, Editora Globo. Isabela, prazer enorme te ver. Assino embaixo, Rodrigo, tudo que você disse e desejo que você e sua família tenham um tempo de qualidade. Na maior parte do tempo. Para todos nós. Na maior todos parte. nós. Eu vou ler seu livro, viu? Eu vou ler seu livro por uma questão de necessidade. Eu também já estou atualizando agora, como você disse, né? Meio intuitivamente estava percebendo a necessidade de atualizar a minha identidade, né? Quem não viu o começo, depois vai estar gravado aí. Vou colocar no meu canal Antimatéria para vocês assistirem. Vai estar no Instagram da Isabela também, no meu Instagram. Atualizar a identidade é me readaptar, não é isso, Isabela? A minha nova fase da minha vida, a nova fase do meu corpo, que aí um dia a gente vai fazer uma live aqui, um dia para falar sobre isso, porque, né, eu acho que existe, até hoje a gente tem essa dúvida se a gente é pura matéria ou se a gente é matéria e espírito, se é corpo e alma ou se é apenas um cérebro dentro de um corpo, né, e com tudo mais. Eu acho que é um assunto que interessa a nós dois, a gente pode falar disso. Mas então, agradecer, Isabela, você, tá, por esse bate-papo ótimo aqui, agradecer a todo mundo. Vamos e que seja o primeiro de muitos. Boa noite para vocês no Brasil. Assim seja. Tchau, tchau, Rodrigo. Um beijo grande. Até breve. Tchau, tchau. Beijo.